Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Cleciane Rodrigues, eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais e eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram para caso você quiser seguir e acompanhar as postagens por lá também. No vídeo de hoje eu vim trazer uma mensagem que se encontra lá no livro de Esdras, mais especificamente nos capítulos 3, 4 e 5. Eu vou pegando versículos separados para eu poder dar o contexto para vocês. Esse capítulo 3 de Esdras vai falar sobre a reconstrução do templo. E naquele tempo lá precisava ter o templo físico para eles sacrificarem cordeiros para expiação dos seus pecados, para que eles pudessem ter perdão dos seus pecados. Hoje, com a dispersão da graça, nós estamos vivendo pelo sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais sacrificar para poder termos os nossos pecados perdoados. Através do sacrifício de Jesus, nós já temos isso. Nós fomos redimidos com o Pai, nós éramos inimigos e agora nós podemos ter relacionamento direto com o Pai através do sacrifício de Jesus. Naquela época eles reconstruíram o templo do Senhor, eles por um tempo pecaram contra o Senhor e o Senhor mandou castigo, foram exilados, Jerusalém foi destruída, os muros foram derrubados, então tudo ficou destruído por Nabucodonosor, que foi o responsável pelo exílio dele do Reino do Sul. E aqui no versículo 6 de Esdras 3 vai falar: a partir do primeiro dia do sétimo mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. E aqui nos traz o ensinamento de que eles não esperaram o templo ficar pronto para adorar ao Senhor, para oferecer holocaustos ao Senhor. Eles fizeram o mesmo templo ainda não tendo sido reconstruído. Então, aqui nos traz o ensinamento. Será que nós não estamos apenas buscando o Senhor como um ato religioso, apenas no domingo? Muitas vezes as pessoas buscam Ele apenas no domingo, na igreja. Quando saem dali, elas não buscam mais, não oram, não leem a palavra. E não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer relacionamento. E relacionamento demanda tempo, todos os dias com aquela pessoa, para que você possa desenvolver intimidade e relacionamento com aquela pessoa. Então, será que nós não estamos apenas esperando um templo, quando na verdade nós devemos ser esse templo, porque quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. Nós não precisamos mais sacrificar, não precisamos mais oferecer holocaustos ao Senhor, nós não precisamos mais de um templo para poder conversar com o Senhor. Nós podemos conversar com Ele em qualquer momento, nós podemos oferecer o nosso eu próprio como sacrifício, sacrificando as nossas vontades, nosso egoísmo, o nosso querer para viver a vontade de Deus, para poder seguir a Jesus, para que a gente possa se examinar e tentar perceber quais áreas precisamos melhorar, em quais áreas estamos decepcionando o Senhor, em quais áreas nós estamos sendo religiosos e apenas nos escondendo atrás de atos religiosos. Que a partir do versículo 10 vai dizer: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então aqui nós vemos que o Senhor é compassivo e misericordioso para nos perdoar. Nós erramos, mas quando nós nos arrependemos e nós voltamos ao Senhor e clamamos a Ele, Ele é fiel para se voltar para nós e nos perdoar. Então aqui o povo louvou ao Senhor, foi grato pelo que o Senhor fez. E aqui nos traz ensinamentos que nós precisamos também ser gratos por tudo que o Senhor faz na nossa vida, porque o Senhor sempre faz infinitamente mais do que precisamos e pensamos. Nossa mente é limitada, Ele faz muito mais porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Então aqui fica um questionamento, se nós estamos sendo gratos ao que Deus já faz na nossa vida, estamos tendo gratidão por Deus, agradecendo, louvando Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Será que nós temos dado a devida honra que o Senhor merece nas nossas vidas? Será que temos o buscado por amor, por temor a Ele, ou só apenas pelo que Ele pode nos proporcionar? Será que não estamos sendo ingratos com o Senhor e esquecendo de perceber tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas? Ou será que estamos apenas correndo atrás de coisas dessa terra e esquecendo do principal, que é o Senhor e a presença? Então,
Nós precisamos nos examinar. Esse é um vídeo de exortação do Senhor para mim e para você que está assistindo, para a gente se examinar. Nosso coração ele é enganoso. Muitas vezes nós não conseguimos perceber e somente quando Deus fala, quando nós lemos a sua palavra, é que nós podemos nos examinar e perceber o que nós precisamos melhorar, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Nós precisamos ir a Ele com ações de graças, agradecendo por tudo que Ele tem feito, até pelos mínimos detalhes no nosso dia, as mínimas coisas que Ele faz, nós precisamos ter o hábito de agradecer, de adorá-lo, de louvá-lo por tudo que Ele faz, porque tudo que Ele faz é bom, perfeito, é agradável, e muitas vezes é diferente do que nós pensamos e imaginamos, mas que é infinitamente melhor. Não é o que nós queremos, mas o que nós precisamos. E continuando os ensinamentos do livro de Esdras, aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1, vai falar sobre a oposição à obra. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. E aqui no versículo 4 vai falar. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a aterrorizá-lo, para que não continuasse a construção, pagar alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Aqui nós podemos trazer os ensinamentos para os nossos dias de hoje. Quantas vezes o inimigo usa pessoas para nos paralisar, para parar a obra que Deus tem feito na nossa vida, para nos distrair, nos entristecer, para que a obra, de certa forma, pare. Então, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo para percebermos as pessoas que ele usa para nos atrapalhar, para nos entristecer. Então, aqui nós vemos ajuda disfarçada de más intenções. Por isso, nós precisamos ter o discernimento espiritual para compreendermos a voz do Senhor, para entendermos quando o Espírito Santo nos avisa, pedir ao Senhor, principalmente, que ele nos revele o coração das pessoas, porque muitas vezes a pessoa pode estar ali na sua frente, ela é de um jeito, mas o Senhor, que conhece o nosso coração, o nosso interior, ele sabe qual que é o nosso verdadeiro coração, as verdadeiras intenções, as motivações que tem dentro dele. Então nós precisamos ter esse olhar sensível, esse olhar espiritual aberto para não só vermos o natural, mas também vermos o espiritual, o que tem por trás daquela pessoa. Todo o capítulo 4 de Esdras, você vai ver o povo tentando atrapalhar a reconstrução do templo, mas em nenhum momento eles conseguiram. Ela foi feita independente das oposições, independente do que fizeram, porque quem estava com eles era o Deus de Israel, era o Deus Todo-Poderoso que nada para ele é impossível, que ele pode tudo e que se ele deu uma ordem, se ele prometeu, ele cumpre. Então, nada nem ninguém pode atrapalhar o mover de Deus. E aqui no capítulo 5, a partir do versículo 1, vai dizer: Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então aqui nos traz o ensinamento de que nós precisamos sempre trazer à memória o que o Senhor já fez, o que o Senhor já falou, para que a gente possa ter ânimo e continuar a obra que o Senhor tem nas nossas vidas, porque muitas vezes nos desanimamos porque esquecemos do que o Senhor já falou. Então nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança, como diz lá em Lamentações 3:21. Nós precisamos ler a palavra, nos enchermos dela, para não esquecermos de tudo que o Senhor já disse, para a gente relembrar, criarmos forças, coragem e ânimo para continuar a fazer tudo aquilo que o Senhor já tem nos pedido. E aqui no versículo 5 vai dizer: Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Então que eles se posicionaram contra esses ataques, porque o tempo inteiro vinham oposições contra a reconstrução do templo. Então eles se posicionaram a partir do momento que eles entenderam que o Senhor já tinha dito para eles, entenderam qual era o propósito, o que o Senhor queria, qual era a vontade de Deus para aquele tempo, para aquele povo. Precisamos sempre relembrar tudo que Deus já disse para a gente não parar, não desanimar, não retroceder no meio do caminho e sempre lembrarmos que
se Deus falou, vai acontecer e que nada nem ninguém pode parar a obra do Senhor. Ninguém pode parar a igreja. Quanto mais os cristãos são perseguidos, mais nós crescemos, mais a obra avança. Então a perseguição nunca parou a igreja e nunca vai parar. Porque há um Deus temível e grande, poderoso que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todo mal. O inimigo pode até tentar levantar pessoas para nos parar, nos paralisar, mas nós vamos levantar mais fortes e nada pode parar a obra de Deus e tudo o que Ele está fazendo nas nossas vidas. O capítulo 6 vai falar sobre o decreto de Dário, que então mandou fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia para ver se realmente tinha algum decreto de Ciro, de quando ele escreveu uma carta deixando com que os judeus voltassem para reconstruir o templo. E ele encontra essa carta e lê ela, e aqui no capítulo 6 está escrito: se você quiser entender mais e compreender, eu digo que você leia o livro todo. Ele tem apenas 10 capítulos, ele é bem pequeno e você vai conseguir ter uma compreensão maior. No versículo 8 vai falar uma parte da carta. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Aqui nos traz um ensinamento para os dias de hoje que se Deus pediu para você fazer algo, Ele vai mandar toda a provisão, Ele não vai deixar com que você pare, Ele vai dar tudo de que você precisa. Se foi Deus que pediu para você fazer isso, então Ele vai cuidar de tudo, Ele já tem tudo preparado para que você consiga cumprir, porque tudo que Deus nos pede, Ele já nos colocou a capacidade para fazer. Ele já nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar. Quando Deus nos pede algo, Ele já proveu tudo de que nós precisamos e nós não precisamos temer nada, porque Ele está no controle de tudo e Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então descansa e não se preocupe, porque Ele já está no seu futuro, Ele já viu tudo, Ele já proveu tudo. No versículo 15 vai falar: o templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Quando Deus nos pede algo, nada nem ninguém pode paralisar essa obra. Ela só tem uma opção: ser concluída. E continuando no capítulo 6, aqui no versículo 19, vai falar sobre a celebração da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Quando nós nos achegamos a Deus, nos arrependemos e nos santificamos, a obra ela pode continuar. Porque sem santificação nós não veremos a Deus, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Então nós precisamos nos santificar, que é nos separarmos das coisas do mundo. Então a santificação ela nos traz para mais perto de Deus. Então nós precisamos estar puros de coração e limpos de mãos. O versículo 22 vai falar: durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Quando os propósitos do Senhor são concluídos, eles nos trazem força, alegria e ânimo. Nós ficamos mais confiantes nas promessas do Senhor, nós ficamos mais confiantes na jornada. E o Senhor sempre usa pessoas para nos ajudar, para nos trazer alegria, para nos ajudar a concluir o propósito com que Ele colocou nas nossas vidas. Nada, nem ninguém chega perto de você à toa. Deus tem sempre um propósito, um ensinamento por trás de alguém que vem na sua vida e que muitas vezes nós não estamos sensíveis o suficiente para percebermos, mas nós possamos a partir de hoje buscarmos mais o Senhor em oração, estarmos vigilantes para percebermos os seus direcionamentos, para percebermos quem chega perto de nós com más intenções e quem chega para cumprir o propósito, para nos ajudar a ser boca de Deus para a nossa vida. Deus sempre provê tudo o que nós precisamos para cumprir o que Ele nos pede. Precisamos ir a Ele com ações de graças, glorificando o nome dEle, exaltando a Ele por tudo o que Ele faz, porque sem Ele, sem a sua ajuda, nós não conseguiríamos fazer nada. E aqui nós vemos que eles gostam muito de adorar, de louvar ao Senhor. A oração é uma arma espiritual poderosa contra os nossos inimigos, não contra pessoas, mas contra os principados e potestades do mundo espiritual que
são os espíritos malignos usados por Satanás para nos atrapalhar. E quando nós adoramos ao Senhor, nós entramos nesse lugar de descanso, quando nós exaltamos ao Senhor, nós trazemos à memória quem o Senhor é, de que nós não precisamos temer e de que nós estamos protegidos por Ele. O Senhor cuida de tudo e nós não precisamos nos preocupar, porque Ele nos guarda, nos protege e não deixa que o maligno nos toque. E que a gente não apenas saiba dessas coisas, desses ensinamentos, mas que nós possamos também praticá-los no nosso dia a dia, colocarmos eles em prática, nos examinar para vermos qual área precisamos melhorar, qual área nós temos que nos posicionar mais, buscar mais as direções de Deus. Então nós precisamos estar o tempo inteiro buscando em oração o entendimento da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Entendermos que com Deus nós temos a capacidade, porque nós não conseguimos sozinhos, nós não podemos, mas o Senhor é que nos capacita, é que nos ajuda a cumprir o nosso propósito. E Ele enviou o seu Espírito Santo, nosso amigo fiel, para nos ajudar a cumprir esse propósito. É o Espírito Santo, através de nós, que vai ajudar a cumprir o nosso propósito, o chamado de Deus para a nossa vida. Então é Ele, através de nós, que vamos conseguir. Então nós precisamos fazer a nossa parte e deixar com que Deus faça todo o resto. Porque quando nós fazemos além do que Deus nos pede, nós nos sobrecarregamos e muitas vezes nos frustramos, porque a vontade não está alinhada com o Pai. Então, nós só temos essa concordância, nós só conseguimos caminhar mais rápido, cumprir o nosso propósito quando nós fazemos somente o que o Senhor nos pede e obedecemos as suas instruções. Porque não é pela força dos nossos braços, é o Espírito Santo através de nós. Que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas e nunca nos esquecermos e buscarmos diariamente o Senhor, a sua palavra, para lembrarmos do que Deus já fez. Continuarmos fortes na caminhada até que o Senhor Jesus volte. Se essa palavra te edificou, te ajudou, compartilha nos seus status, compartilha no Instagram, compartilha com pessoas que vêm à sua mente para que elas possam ser edificadas por essa palavra também. Curte, comenta o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas, que elas possam ser transformadas pela palavra de Deus também. Deus te abençoe e até um próximo vídeo.